Deus terá alguma forma de apanhar aquela mente ali fora onde aquela semente foi semeada. Ouvintes, a condição dos habitantes da terra prometida, que era Canaã, veja só, habitantes da terra de Canaã, da terra prometida. Os cananeus, os amorreus, a condição, a situação daquela gente que habitava na terra, que era a terra da promessa de Deus feita a Abraão, portanto, eles estavam no lugar em que não deveriam estar. O que significa abominação, maldição. Aquilo que está no lugar que não deve estar. Até mesmo a pessoa que está no lugar em que não deve estar. Sofre uma consequência de maldição, de abominação. E eles estavam onde eles não deveriam estar. Porém, estavam. Eles não tinham mérito, eles não tinham procedência da parte de Deus para habitarem aquela terra. Mas, de uma forma ou de outra, ela teve que ser habitada, como tem acontecido com a Terra, o globo terrestre, o planeta Terra. Tem que ser habitado, teria que ser habitado, tem que ser habitado, está sendo habitado com uma explosão demográfica tremenda. Mas aquilo não passou de um relógio que estava contando o tempo de Deus para que Israel fosse libertado do Egito. Israel, que por sua vez também estava no lugar que não deveria estar. E por isso sofria uma escravatura terrível, exaustiva. Eram amassadores de barro os filhos da promessa. Os filhos de Abraão eram amassadores de barro no Egito. Eles estavam no lugar que não deveriam estar. Mas esse relógio teria que funcionar e marcar o tempo. Conforme nós vemos na mensagem, o terceiro êxodo, mensagem do profeta de Deus para esta era. A condição do amorreu, ou dos amorreus, tinha que ser levada até um nível em que ela considerasse por Deus madura, chegando ao tempo de ser tirada dali. A terra teria que ser desocupada. Pois bem, então, quando a iniquidade dos amorreus, dos cananeus, chegaram à medida certa, Israel, então, sofreu o êxodo em direção àquela terra. Quando chega a hora de sair, o êxodo nos mostra isso. É hora de sair, não é hora de ficar. Enquanto não chega a hora de sair,
não pode precipitar-se, sair. O pintainho está ali dentro do ovo e aquilo tem que eclodir no tempo certo, na hora certa, com suas bicadinhas, ele próprio, mas não pode ser antes. A criança tem que nascer no tempo certo. Para tudo há um tempo debaixo do sol. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para trabalhar, tempo para descansar e assim por diante. Você entende isto? Não precisa se apressar. Nós vivemos sempre apressados, quando Deus não tem pressa. Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Através de seu relógio, ele se conduz. Ele se limita às estações, ao tempo estabelecido por ele próprio. Qualquer coisa é precipitar, é trazer o milênio antes da hora. É utopia, é psicose dogmática, é fanatismo, é falta de revelação, é falta de uma mente revelada. Bom é saber esperar. A pessoa mais sábia que existe no mundo é aquela que sabe esperar o tempo para cada coisa. Ela é a mais próspera. No sentido do mal, eles chegam a dizer, são pessoas calculistas. E elas são mais prudentes do que os filhos da luz, disse Jesus. Esperam a hora certa para dar o golpe, esperam com paciência para tomar atitudes, e quase sempre não são pessoas alvoroçadas. As pessoas alvoroçadas não conseguem a perfeição, não conseguem o êxito. Eu não sei, talvez tentaram alguma vez sair do Egito antes do tempo, mas aquilo só deu mal, como teria que dar. Mas quando chegou Moisés, vindicado por Deus para aquele fim, chegou a hora de sair. Aí então não podia ficar mais lá dentro. É onde o profeta diz, saia desta coisa o mais rápido que você puder. Saia de tudo que te compromete, que te escraviza, uma vez que tem chegado a hora de sair. Sair dos credos, dos dogmas, sair das vãs tradições herdadas dos pais, conforme disse São Pedro. Ou caso contrário, você receberá a marca da besta. Então ele suscita a experiência dos escravos lá no tempo do Velho Testamento. Quando chegava o ano do jubileu, todos os escravos eram libertados ao toque da trombeta do jubileu, que eram os 50 anos. Todos tinham o direito de largar as ferramentas, se despedirem, se quiserem, de seus senhores, porquanto estavam livres. Era tempo, era hora de sair. Mas não tentasse sair antes do tempo.
Pois bem, mas se um escravo não quisesse sair, não quisesse usar daquela oportunidade de sair naquele tempo, ele era levado ao templo, ao tabernáculo. O sacerdote furava a sua orelha com a sovela e ele então nunca mais podia sair dali. Agora você vê, esse é o tempo da visitação. E há muitas pessoas que estão preferindo ficar na grande tribulação. Elas querem e já estão com suas orelhas furadas. E por isso estão sofrendo a imposição da marca da besta. E afirma o profeta que elas não sabem o que estão fazendo. Mas a recomendação de Deus, através do profeta, é esta: saia disto. Se é que você tem tempo. E a maneira de sair começa por ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa por aí. Começando, Deus toma conta da jornada. Você tem que ocupar o lugar que está destinado a você. Porque esse é o lugar da bênção. Sabe que por muitas vezes o lugar da bênção em vidas que eram rendidas a Deus, tomadas como tipos, como por exemplo Sadraque, Misaque, Abednego. O lugar da bênção deles era dentro da fornalha, da grande bênção. Aliás, o profeta mostra que o judeu que não estivesse em Babilônia, escravo ali, ele estava sob maldição. Porque aquela escravatura, aquela escravidão era profetizada por Deus. Era estabelecida por Deus para cumprir um propósito, inclusive das 70 semanas de Daniel. A bênção, o ápice da bênção de Daniel foi dentro da cova dos leões. Saia disto. Eu espero que a mente espiritual possa captar isto. Tenho certeza que você captou. Mas eu gostaria de saber lá fora, de qualquer modo, você não pode visitar a toda a nação, passar por cidades e não ver o mesmo espírito operando. O espírito do erro, o espírito dos dias de Noé, o espírito de Sodoma e Gomorra. E se você tem a mente espiritual, você pode ver que estamos nos dias do ministério do Filho do Homem. E Jesus recomenda que nesses dias nós temos somente uma direção para olhar, é para cima. Você não tem que olhar para ela, nem para ele, nem para quem quer que seja, para terceiros. Isso não vai te colocar na terra prometida. Deus terá alguma forma de apanhar aquela mente ali fora, onde aquela semente foi semeada.
E ela pode ver o tempo e a hora em que estamos vivendo. Esse é o segredo de tudo. Um velhinho, chamado na linguagem popular, considerado como um velho caduco, na sua terceira idade, conheceu a visitação e tomou uma criancinha dos braços de uma moça jovem ainda, de uma mãe jovem, que estava acompanhada pelo seu esposo, um velho. No templo, na sinagoga, e levantou aquele bebê, coisa que os sacerdotes não fizeram e jamais fariam, porque eles não tinham a mente que Simeão tinha. Sua mente não era velha, sua mente era atualizada, a mente deles que era retrógrada, a mente deles é que era velha, o espírito deles era velho, mas a de Simeão era nova, era atuante, era do momento. Despede, ó Pai, ó Deus, o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Deus apanhou aquela mente, apanhou a mente de Maria, apanhou a mente de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus apanhou a nossa mente. Aleluia. E cremos no profeta de Deus para esta hora. Porque foi semeada uma semente em você. Foi semeada uma semente em nós. Aquela semente que levou a Simeão a identificar aquele bebê como a salvação. Aquela semente que levou aquele ladrão crucificado à direita de Jesus a identificar aquele corpo sangrento, debilitado, derrotado como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê glória a Deus, porque a mente daquela viúva que recebeu Elias está em você, está em nós. É a mesma semente. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem nos abençoado. Amém. Amém.